Ei, Renata, Ei, você tá boa? Que boa bom você noite. aqui. Boa noite. Obrigada por aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço esse convite maravilhoso. Um prazer estar aqui. Um prazer estar aqui com você. Gente, olha só, eu vou falar rapidinho aqui, já vou começar, o pessoal vai saindo, vai chegando, vai convidando mais gente. Nós vamos falar hoje de TDAH na escola, identificando sinais e capacitando o aluno. A gente vai falar sobre como é que a gente pode ajudar as crianças com TDAH. Então, se vocês estiverem gostando da live, manda um aviãozinho para algum amigo que vocês acham que pode gostar. Vai mandando os coraçõezinhos aí se vocês estiverem gostando, porque aí a nossa live vai aparecendo para outras pessoas também. Então, vai deixando esse convite aí para vocês, tá bom? Pode ir chamando outras pessoas. Espero que o professor que incentivou essa live venha, porque essa live hoje, Isadora, foi uma sugestão de um professor que nos acompanha. O Ravi mandou uma mensagem para a gente falando: olha, eu tenho curiosidade de entender mais sobre isso. A gente falou: olha, isso é um assunto interessante. Então, vamos fazer uma live sobre isso, porque como é que os professores vão identificar, como é que os professores podem ajudar, como é que a gente vai falar sobre isso. Então, gente, eu vou falar com a Isadora para ela mesma se apresentar. A Isadora é uma neuropsicóloga, eu encaminho muito paciente para ela lá da clínica, para crianças, para ela fazer avaliação neuropsicológica das crianças quando necessário. Então, é uma parceira nossa que a gente encaminha, não trabalha com a gente, é uma pena, mas ela é ótima, e aí a gente sempre faz uma parceriazinha, eu vou encaminhando alguns pacientes para ela. E eu convidei ela hoje exatamente porque esse assunto cai muito na seara dela, no que ela entende muito bem. Então, Isadora, se apresenta rapidamente aqui para o público. Deixa eu só me apresentar também, né? Para quem não me conhece, eu sou Renata Borja, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Tem uma clínica que é a Cognitiva Renata Borja, que atende de crianças a idosos e pessoas com todos os tipos de transtornos psicológicos. Então, a gente faz um atendimento clínico de qualidade diferenciado. Bem, eu queria que agora a Isadora se apresentasse aí para vocês e falasse um pouquinho dela. Renata, te agradecer mais uma vez o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, conversando com uma referência, né, em terapia cognitiva comportamental, não só aqui em Belo Horizonte, mas em Minas Gerais. E no Brasil, né, você é ótima. Então, fiquei muito feliz com o seu convite. Obrigada. Então, vou falar um pouquinho de Se mim. você aceitar. Então, eu sou Isadora, formei em psicologia na PUC, emendei a graduação fazendo a especialização em neuropsicologia, então eu trabalho nessa área desde que eu me formei. Eu emendei a especialização com o mestrado e hoje eu trabalho no consultório particular, né, atendendo na maioria das vezes crianças. E eu ministro disciplinas também de pós-graduação, né, sobre neuroanatomia, função cognitiva, avaliação e reabilitação neuropsicológica. E uma disciplina especificamente que eu ministro na UNA, que eu tenho um contato muito grande com os professores, é a disciplina de neuroaprendizagem. Então, eu aprendo muito com os professores, não só no dia a dia, mas com essa disciplina eu tenho uma troca muito interessante. Bem, então eu queria começar um pouquinho. A gente vai começar com com uma coisa que às vezes pode parecer um pouco chata, mas é importante, sobre a questão dos artigos com relação à lei, como é que a lei funciona para a questão do TDAH. Eu queria que você falasse brevemente, porque assim, a gente não vai entrar muito nisso, mas assim, de uma forma mais breve, sobre esses artigos e as vantagens desses artigos, dessa lei para os alunos, para os jovens, né? Principalmente jovens, crianças e adolescentes, as vantagens dessa lei para eles. Fala rapidinho aí para nós.
Então, Renata, a gente está falando da Lei 14.254, que foi aprovada em novembro do ano passado, mas, na verdade, essa lei ela está em trâmite aí há 10 anos, né? E depois de tantas idas e vindas, ela finalmente foi aprovada. E aí, essa lei, ela tem 5 artigos, né? Que eu não pretendo ler eles, né? Porque seria muito chato, mas comentar cada um deles de uma maneira informal e que seja o mais compreensível possível para todo mundo. Então, essa lei, ela garante alguns direitos para a pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e também para as pessoas que têm o transtorno de aprendizagem, né? E aí, essa lei, ela cita, então, 5 artigos. O primeiro artigo, ele fala o seguinte, que tem 4 pilares aí que agora é responsabilidade da escola, né, e que é lei. Quais são esses 4 pilares? Hoje, agora, né, os professores, eles serão responsáveis por identificar sinais precoces nos alunos que são portadores de déficit de atenção. Né? Então, os professores serão treinados para isso. O poder público agora vai ser responsável por capacitar e trazer informações para os professores identificar. Tá? Quando Então, a esse é o gente fala primeiro. os transtornos de aprendizado, deixa eu só te interromper. Dislexia, por exemplo, estaria aqui dentro dos transtornos de aprendizagem, dentro dessa mesma lei ou é uma lei específica quando a gente fala da dislexia? Não, a dislexia está dentro desse grupo, né? Desse Dislexia, mesmo. Desse sim, mesmo. dislexia, descalculia e disgrafia, Tá. né? No DSM-5 está como prejuízo na leitura, na escrita e na matemática, tá? Uhum. E aí, o segundo pilar desse artigo fala o seguinte: o professor, a escola, agora é responsável por encaminhar esse aluno para um profissional especializado. Então, eles têm que identificar e encaminhar. Professor, Exato. então, identifica e encaminha. Tá. Isso. Depois que foi feito o diagnóstico, é responsabilidade da escola fornecer um apoio educacional. O que seria esse apoio educacional? A escola se readaptar, a escola atender as necessidades dessa criança, tá? Então, a escola agora vai ter que oferecer algum tipo de espaço, um PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, fazer algumas adaptações, enfim, eu vou falar disso mais aprofundado no artigo 4. Então, vai oferecer esse apoio educacional. E o quarto pilar a escola, ela vai ter que fazer uma aliança, né, com os profissionais da área da saúde que acompanham essa criança, né, fora do contexto escolar, que pode ser aí um fonoaudiólogo, um neuropsicólogo, um psicólogo, um psicopedagogo, um neuropediatra, um terapeuta ocupacional. Então, a escola acaba sendo um indicador, né, de intervenção, resposta. A gente vê na escola a resposta da nossa intervenção. Então, esse apoio com essa comunidade terapêutica, né, ele precisa acontecer, de acordo com a lei, no artigo 1. Tá? Então, o artigo 1 se embasa nesses 4 pilares. Ótimo. Aí, olha só, isso é vantajoso, né? É importante a gente colocar aqui, né? Porque isso é um avanço. Porque antigamente as pessoas não falavam sobre essas questões. Então, se identificava pouco, muita gente ficava sem tratamento, ficava sem ter um acompanhamento adequado, ia ter problemas mais lá na frente. Então, assim, acho que quanto mais cedo a gente identifica, mais cedo a gente inicia uma intervenção, mais chances essa criança tem de se desenvolver, de aprender, de melhorar, e isso eu acho que é importantíssimo, né? Que essa identificação seja feita mais rápido, exatamente por causa disso. E aí eu queria que você colocasse assim as suas impressões sobre isso, assim, né? Tem muitas vantagens, eu acho, nesse ponto, porque a gente vai começar, só que por outro lado, a escola nem sempre está preparada para fazer essa identificação. E aí é isso que a gente precisa, que a gente hoje aqui vai conversar um pouquinho até para ajudar quem é professor e está aqui para poder entender como é que eu vou fazer essa identificação.
Como é que eu posso estar percebendo se pode estar acontecendo? Não é que o professor é que vai dar o diagnóstico, não, gente, tá? O diagnóstico não é dado pelo professor. Não é isso. O professor vai identificar sinais. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso, Isadora. Sim, vamos falar então das vantagens dessa lei, né? Uhum. Eu queria fazer um comentário em cima de uma coisa que você disse, sobre as crianças chegarem até nós, né? Porque, na verdade, Renata, é muito comum eu escutar assim: olha, eu não sei por que que a escola está encaminhando, né? Eu estou aqui querendo que você faça uma avaliação neuropsicológica no meu filho porque a escola está queixando, porque eu não observo nada. Então, assim, só para deixar claro, o que a lei relata, ela já acontece no nosso dia a dia. Mas o outro lado da moeda também acontece, do tipo assim, os pais falarem o seguinte: Isadora, depois de tanta dor de cabeça, depois, né, de muita luta no para casa, só agora que a escola pediu para eu procurar uma ajuda. Eu nem sabia que existia avaliação neuropsicológica, né? Então, assim, existem esses dois lados da moeda. E eu vejo uma vantagem muito grande dessa lei para os professores, porque agora os professores eles vão ter acesso a um tipo de conhecimento muito mais técnico e científico. Eles vão ter a prática, né, a prática deles mais, vamos dizer assim, refinadas. Eu vejo que... Não, pode terminar. Não, eu vejo assim que hoje a pedagogia no Brasil, ela não considera o sistema nervoso central no contexto de aprendizagem. Então, o professor, é muito comum o professor não saber o que é função executiva, o que é controle inibitório, o que é flexibilidade cognitiva, o que é memória episódica, o que é memória de trabalho, sendo que são conceitos fundamentais para a gente compreender, né, a forma de aprender do aluno, da pessoa, né, até de nós mesmos. Isso eu acho que é importante a gente colocar, porque a gente vai falar de funções executivas, e eu acho importante você já começou a tocar nesse assunto, porque tem uma questão que é o seguinte: você falou uma coisa aí sobre essa questão que vai ficar mais fácil para o professor também, vai ficar mais fácil para as famílias, mas eu acho que tem principalmente uma coisa que eu acho que melhora. Eu acho que a gente tem que ajudar, não só o professor, mas a família e todo mundo, a não rotular. Eu acho que essa lei precisa servir não para rotular a criança no sentido de pôr na cabeça dela: coitada, ela tem um TDAH. Não, ela não serve para rótulo, ela não serve para dizer: ela é menos capaz. Não, ela não serve para isso. Ela serve para dizer: olha, tem uma dificuldade aqui que pode ser melhorada. Então, ela está dando uma oportunidade dessa pessoa de melhorar e de criar estratégias e recursos. Ela não está tirando dessa pessoa a oportunidade e está rotulando ela como uma incapaz. Muita gente, e isso a gente tem que tomar cuidado, entende equivocadamente isso. E isso eu digo em todos os lugares. Na família isso acontece na escola, acontece na sociedade em geral. A sociedade tem um preconceito quando diz respeito a transtornos psicológicos, eles não sabem o que isso significa, nem o que isso é. E aí já cria-se nossa, coitadinho, ele nunca vai dar conta. Eu já ouvi pais dentro de consultório, quando eu pergunto: vem cá, mas o que você pensa sobre o seu filho? Né? Que ele não vai dar nada na vida. Eu já escutei isso mais de uma vez. Eu falo: como assim? Você está entendendo que ele não vai dar nada na vida porque ele tem um TDAH? Porque eu não consigo entender isso, porque eu não sou assim. Ok, mas porque você não consegue entender que ele é assim, isso não significa que ele seja um incapaz. Então, assim, é essa percepção e esse rótulo que a gente tem que sair dele, gente. E isso a gente precisa falar sobre isso até para a gente desmistificar isso. E desmistificar não é para rotular uma criança, não é para vitimizar uma criança, não é para incapacitar, é o contrário. O diagnóstico ele é necessário para que possa ser feito o contrário do que as pessoas acham que vai ser feito.
E aí eu queria que você colocasse aí um pouquinho sobre a questão das funções executivas, né? Que aí a gente precisa do controle inibitório, da memória operacional, da flexibilidade cognitiva, porque as pessoas nem sabem o que é função executiva. Então, vamos falar dessas funções executivas e o que elas acarretam, porque aí a gente já vai estar entrando nos sinais, e aí os professores já começam a identificar que é o sinal, qual que é o sinal disso, qual que é o sinal de um prejuízo numa dessas áreas, já vai falando das três, já com sinais para a gente já ir entrando aqui, pode ser? Pode ser sim. Eu só queria fazer um comentário, Renata. Tá. Quando você perguntou das vantagens da lei, se a gente considerar o ponto de vista dos alunos, né, eu acho que tem uma questão bem sutil aí, porque eu acho que essa lei vai beneficiar muito crianças com um quadro de... Peraí. um Oi. quadro de desatenção leve e grave. Porque eu vejo muito comumente as crianças com um quadro leve de desatenção, mas que causam um impacto na autonomia dela nos estudos, mas que, como é um caso leve, passa despercebido. Essas dificuldades da criança passam despercebidas pelos professores. Então, na ausência de estimulação adequada, essas dificuldades vão se agravando. E só por causa disso, essa criança passa a ter um prognóstico ruim, né? Então, assim, era um comentário que eu queria fazer também sobre né, uma das vantagens dessa lei, que eu acho que vai refinar o olhar dos professores e as crianças vão se beneficiar muito disso. Mas vamos falar então das funções executivas, né? O que são as funções executivas? As funções executivas, elas estão localizadas no nosso lobo pré-frontal, né? Bem aqui. E elas são as funções mais refinadas que nós temos, que nos diferenciam, por exemplo, dos animais, né? E as funções executivas, elas não são caracterizadas por uma única habilidade, são várias habilidades que nos permite conseguir gerenciar a nossa vida, conseguir gerenciar a nossa rotina, manejo do tempo, ponderar prós e contras, estipular metas de curto, médio e longo prazo, né? E quando a criança tem as funções executivas prejudicadas, ela vai ter aí um prejuízo na autonomia dela, seja na área acadêmica, seja para a realização de atividades de vida diária, seja no social, né? E aí, já dando aí uma dica, assim, de uma autora que é referência para mim, é a Adele Diamond. A Adele Diamond fala o seguinte, que existem três funções executivas nucleares que são base para que outras funções executivas mais superiores aconteçam. Então, quais são essas três funções executivas, né? Essa tríade. A primeira é o controle inibitório, a segunda é a flexibilidade cognitiva e a terceira é a memória de trabalho, tá? Então, se eu tenho essas três bem desenvolvidas, eu tenho uma capacidade maior de raciocínio lógico, de planejamento, de resolução de problemas, né? Por exemplo. Então, o que seria o controle inibitório? O controle inibitório é a minha capacidade de inibir alguns comportamentos inadequados em detrimento de outros, né? É aquela minha capacidade de não agir impulsivamente. É aquele hábito de parar antes de agir, né? E o controle inibitório também é responsável pela minha capacidade de resistir a distratores. Muitos autores chamam de controle inibitório o nome de atenção seletiva, mas eles têm o mesmo conceito, tá? Então, por exemplo, como que eu posso perceber uma criança dentro da sala de aula que tem dificuldade com o controle inibitório? Geralmente são crianças com muita dificuldade de conter o próprio comportamento. Não porque é uma criança desobediente, opositora, que quer manipular o outro. Muitas vezes ela realmente não consegue, né, controlar o próprio comportamento. Então, geralmente são crianças que conversam em demasia, que interrompem os professores, que interrompem os colegas, né, fala fora de hora, tem dificuldade de esperar a vez delas, né? Tem uma dificuldade de controlar e regular as emoções delas. Geralmente elas
são desinibidas no momento de expressar as emoções dela. Então, são crianças que, quando estão alegres, ficam eufóricas, ficam muito alegres. Ou quando algo que ela vê sensibiliza ela, ela fica tipo, muito triste a ponto de realmente chorar por uma coisa que, né, que não faz sentido, não precisa, né? Que é desproporcional à situação que se apresenta. E quando está com raiva, né, fica assim, irado, descarrega aquela agressividade toda e depois que ela acalma, ela, nossa, né, se arrepende, pede desculpas. Então, são indícios de uma criança que não é manipuladora, que não é opositora, mas tem uma dificuldade de controle inibitório que é real, né? Então, algumas dicas aí, né, do professor identificar, né, essas crianças. Geralmente são crianças mais impulsivas, né? Aí a gente está falando quando a gente tem o hiperativo, porque a gente também tem só o TDA, que não é hiperativo, que aí não é o H, não tem o H, que aí já tem outros tipos de dificuldades, né? Que é a da própria atenção mesmo em si, né? Que é de voltar a atenção para aquilo ali, no controle inibitório ali, ele tá no outro planeta, vai para outro planeta, você vê que o menino está no outro planeta. Então, é importante a gente fazer essa distinção, porque geralmente, né, Isadora, é mais fácil de identificar quando a criança é hiperativa e desatenta. E aí as duas coisas juntas é mais fácil, mas tem só o que é só o desatento, né? Tem, né, a forma hiperativa, o desatento e a combinada, como A você combinada, isso. Eu acho o hiperativo mais fácil de identificar, né? Também Porque acho. geralmente são O hiperativo ou o combinado, que é mais fácil você ver, porque ele está ali, o hiperativo já está mostrando, né? Agora, o TDA sozinho, às vezes, é mais difícil para os professores. Sim, a chance de passar despercebido é muito grande, porque fica ali caladinho na dele, mas assim, tá tendo flutuações atencionais, pensando em outras coisas, né? Ele não consegue interromper ali pensamentos intrusos, interromper distratores externos, né? Então, realmente fica mais difícil. Ele pode se passar por bem comportado, né? Uhum. Bom, vamos continuar falando da tríade, Renata. Eu falei do controle inibitório. Vamos falar então agora da memória de trabalho, que é aí um dos componentes, né? Que embora tenha esse nome de memória de trabalho, ele se enquadra como função executiva, né? Então, a memória de trabalho é a nossa capacidade de manipular informações mentalmente enquanto a gente executa uma tarefa. Então, quanto mais informações eu consigo manipular, né, momentaneamente e executando uma tarefa, maior a minha capacidade de fazer essa tarefa com êxito, né? É como se fosse um malabarismo mental, né? Então, se um palhaço consegue fazer um malabarismo com 10 bolinhas, né? Ele tem capacidade de ter maior êxito em tudo que ele fizer. Seria basicamente isso, né? Então, quando a gente vai montar uma mala de uma viagem, por exemplo, a gente precisa pensar em vários aspectos. O clima, a programação, né? A rotina, enfim, o lugar, enfim, vários aspectos. As roupas que a gente tem, qual que vai ser adequado, qual que não. E aí, se eu consigo manipular várias informações ao mesmo tempo, eu consigo fazer uma mala em tempo hábil, mais bem feita, né? E geralmente a criança que tem dificuldade de memória de trabalho, ou adolescente, ou adulto, né? Quando sobrecarrega a memória de trabalho, essa pessoa fica com uma lentidão muito grande. Às vezes nem precisa sobrecarregar com informações. Com poucas informações, ela já fica mais lenta. Um exemplo típico de criança que tem dificuldade de memória de trabalho dentro da sala de aula. O professor dá uma instrução do para casa ou de alguma tarefa que eles vão fazer ali em sala de aula. Só que a instrução é extensa. Então, a criança se perde na informação, na sequência das ações, em todas as etapas que ela precisa fazer. Porque para ela compreender aquela informação, ela precisa ficar reverberando aquela informação mentalmente para que ela possa executar a tarefa com êxito, né? Então, por exemplo, levando mais para o nosso dia a dia, se a gente fala para o nosso filho assim,
Ai, filhinho, pega a minha meia rosa que está no meu quarto, na segunda porta, na terceira gaveta. Meu filho ficou só com a meia rosa, o resto foi embora, né? Então, geralmente, essa dificuldade de manter online essas informações na mente, né, é um indício de dificuldade de memória de trabalho. Uma outra característica, criança que tem dificuldade de fazer cálculo mental. Às vezes, ela dá um resultado que ali é próximo da resposta certa. Dá um resultado com um número a mais ou um número a menos. Então, ela tem uma susceptibilidade maior a erros quando ela tem que fazer cálculos mentais, né? Isso é um indício de dificuldade de memória de trabalho. Precisa ler os dedos. Vou me colocar aqui, tá? Porque eu sou atípica, tá? Eu, quando criança, quando eu fui para a escola, primeiro ano, eu estudava no jardim. Quando eu fui para o primeiro ano na escola, a professora teve que chamar meus pais lá, porque eu não conseguia ficar sentada na cadeira. Eu não sabia ficar sentada na carteira, eu não dava conta. Então, eu ficava andando pela sala, toda coisa eu levantava, eu ia atrás dela. Então, assim, a agitação, né? Aí, outra coisa que você colocou ali, assim, o reverberar mesmo, isso já tem a ver com a questão do controle inibitório, né? Eu não conseguia parar quieta, então tinha essa dificuldade do controle inibitório. A memória operacional minha é muito interessante, essa coisa do... era extenso, se a informação é extensa, Uhum. eu não li alguma coisa, o não, o exceto. Aí eu me perdia no meio da informação. O não e exceto era uma coisa que era fazer confusão. Múltipla escolha, para mim, sempre foi uma desgraça. Eu preferia 1000 vezes uma prova aberta. Né? O povo fala, uma prova aberta é muito mais difícil. Não, para mim, não. Múltipla escolha era um sofrimento. Porque múltipla escolha, alguma informação ficava lá no meio do caminho e eu errava a questão por causa dessa uma informação. Então, era uma luta prova múltipla escolha para mim. Era um sofrimento. Vestibular era uma ziquezira. Eu preferia 1000 vezes fazer um vestibular aberto que fazer um vestibular com aquelas questões fechadinhas. Sempre gostei de trabalho e de prova discursiva. Mas eu não gostava de prova fechada, porque a prova fechada me confundia. Esse é um ótimo exemplo, é isso aí. E é exatamente isso que eu estou assim. Eu estou colocando alguns exemplos que os professores podem identificar essas coisas. Outra coisa que eu acho interessante, que eu me lembro, às vezes, eu lia a instrução. Eu lembro disso até quarto ano, a quarta série, né? Eu lembro disso. De eu ter que pedir o professor para ler para mim. O professor lia, eu fazia a questão. Se ele não lesse, eu lendo sozinha, parece que eu não tinha entonação cerebral, ou sei lá o quê, para eu conseguir a informação completa para poder responder a questão. Então, não estou dizendo todas as questões, não tinha que pedir ajuda o tempo todo, mas tinha hora que eu tinha que pedir ajuda para o professor. Ele não tinha, ficava parecendo que ele estava explicando para mim a questão. Não, ele não precisava explicar, ele só precisava ler. Se ele lesse, eu entendia. Se eu lesse, eu não entendia. Então, eu tinha essa dificuldade dessa questão aí da memória ali mesmo, desse prestar atenção enquanto eu estava lendo, dependendo da situação, se era muito grande. Se fosse grande, então, eu me perdia no meio do caminho, já estava no outro planeta e eu tinha que ler de novo. E esse reverberar a vida toda. Eu ficava repetindo, é isso assim, assim, mas isso assim, assim, isso assim, assim. Então, eu fazia mentalmente aquele reverberar para poder dar conta de saber o que eu precisava fazer. Então, assim, eu estou dando exemplos, porque, para mim, isso aí é fichinha. Matemática. Quantas vezes perdi questões em prova? O povo falava, mas não é possível que... Você tinha estudado tudo, você estava sabendo tudo. Eu trocava o mais por menos numa equação. Eu, em vez de pôr mais, na hora que eu copiava a linha de baixo, eu punha menos em vez de pôr mais. Aí eu errava a equação ali, já perdia o resto da equação toda. O mais com menos era clássico, esse mais com menos. E por mais que falasse isso, eu fui aprendendo algumas estratégias. O exceto eu riscava, o não eu riscava. Mas isso depois, mais tarde, mas sozinha que eu fui desenvolvendo essas estratégias. Uhum.
Mais tarde, sozinha, mas fui desenvolvendo para poder minimizar as minhas chances de erro. Mas isso é só para dar um exemplo. As crianças pulam, às vezes, algumas coisas. Uma coisa que eu percebo até hoje eu faço. Eu escrevo, eu pulo sílaba. Uhum. Eu pulo sílaba. Eu estou escrevendo a palavra. No meio da palavra, eu já pulei para o final da palavra. Eu vou ler aquilo ali um tempo depois. Eu falo, gente, o que eu escrevi aqui? Nem sei o que eu escrevi. Aí eu vou ver, é a palavra tal, pulei tal sílaba. Eu pulo sílaba. Eu esqueço da sílaba do meio. Até hoje, eu ainda faço isso. Então, são coisas que, assim, às vezes... Aí a pessoa fala, nossa, o menino tem dislexia. Aí pede o menino para poder fazer soletrar. Ele soletra direitinho. Ele às vezes está pulando a sílaba por causa da memória ali, que não deu, ele pulou. A memória de trabalho. É a memória de trabalho. Não deu, pulou a sílaba. E muitas vezes os professores confundem com a dislexia, mas não é. Não é dislexia. Exatamente. Pede o menino para soletrar. Se ele soletrar direitinho, você já vai saber. Então, ali foi uma disfunção naquele momento de escrever que ele pulou a sílaba por essa questão mesmo da memória. Então, isso acontece comigo até hoje, né? Eu estou dando alguns exemplos. Muitas coisas, a agenda cognitiva mesmo que eu desenvolvi muito em cima de estratégias, Isadora, que eu desenvolvi para eu me organizar. Então, Renata, eu queria falar um pouco disso, sabe? Porque eu acho que você tocou num ponto que é crucial para o desenvolvimento da atenção e das funções executivas, que é o que a gente chama de metacognição. É você se conhecer do ponto de vista cognitivo. Quais os erros você comete, quais são suas dificuldades, você ter consciência disso, que é o que você acabou de descrever ao longo aí dos seus anos escolares. E à medida que a gente tem consciência disso, a gente começa a desenvolver estratégias para driblar, né, essas dificuldades e não ter uma queda na nossa autonomia, né? E outro ponto aí que você falou, que tem a ver com a agenda cognitiva, é essa autofala. Quando a gente começa a conversar com a gente mesmo, quando a gente começa ali a descrever os pontos, a situação, o problema, quais atitudes eu posso ter, conversar sozinho, né? Conversar com a gente mesmo, é uma estratégia muito poderosa para desenvolver a atenção e as funções executivas do ponto de vista de deixar a gente mais funcional. E a atenção não nos dá, né? A desatenção não nos dá uma rasteira. Então, essa autofala, né, essa fala interna, é algo que, inclusive, os professores, eles devem ensinar as crianças. Tem um programa que chama Piafex. É um programa que é destinado para professores colocarem em prática, dentro de sala de aula, tá? Uma conduta, tarefas para desenvolver as funções executivas dos pequenos de 5 e 6 anos, que estão ali no segundo e no primeiro período, né? E aí, nesse programa, no Piafex, os professores devem ensinar as crianças a verbalizar para elas mesmas o que elas estão fazendo enquanto elas estão executando uma tarefa e quando elas se depararem com um problema, elas verbalizarem para elas mesmas o que elas podem fazer. Então, os professores devem estimular as crianças a conversarem sozinhas, né? Eu fazia isso automaticamente, tá? Ninguém me ensinou, não. Eu criei essa estratégia. E era muito engraçado. Às vezes a pessoa me pergunta uma coisa, eu repito a pergunta dela para mim, para depois eu dar conta de responder. E muitas vezes as pessoas ficam, às vezes, sem paciência comigo, que eu já percebi, porque eu levo algum tempo. Na hora que a pessoa faz a pergunta, e que às vezes eu estou distraída numa outra coisa, eu preciso olhar para ela, fazer para mim mentalmente aquela pergunta novamente, para dar conta de responder. E muitas vezes as pessoas não entendem, que elas acham assim, você está com pouco caso comigo, isso é uma falta de atenção para comigo. Não é uma falta de atenção, é porque é difícil mesmo. E eu aqui em casa, por exemplo, né, com a minha família, eu já criei
algumas coisas. Falo, gente, ó, quando eu estiver muito atenta, que eles vêm me pedir alguma coisa, se eu faço assim com a mão, é 5 minutos, nem 5 minutos, às vezes é 2 minutos. Eu só preciso terminar aquela tarefa, Isadora. Se eu não terminar aquele raciocínio, aquela tarefa, eu não consigo nem ouvir o que o outro tá falando lá. Aí o outro tá falando um negócio lá, eu tô com aquilo coisa misturada, eu fico completamente perturbada e desorganizada, e eu levo um tempão para me reorganizar. E as pessoas não conseguem entender que isso gera sofrimento. Porque gera, porque leva aquela... Tipo, meio que dá um choque aqui. Eu olho para cá ou eu olho para lá? Eu faço o quê? Se eu faço assim com a mão, eu consigo... Naqui eu não consigo, não tiro minha atenção de o que eu estou fazendo. Então, eu já estou sinalizando. Agora não dá. Mas é 2 minutos, eu termino ali. Eu sei que eu preciso levantar para ir lá atender quem me chamou. Eu consigo fazer isso 2 minutos depois, sem estresse. Mas se me parar ali naquela hora, é uma ziquezira depois. Então, eu acho que é importante as pessoas saberem. Eu gosto muito de falar sobre o TDAH exatamente por causa disso. Porque, às vezes, as pessoas não sabem identificar e não sabem ajudar. E ficam impacientes. Né? Então, assim, e às vezes a pessoa ainda está se organizando, não é que ela não vai fazer, ela tem um tempo diferente do outro, é só isso, mas é um tempo, né? Olha só, tem uma pergunta aqui. A Kitty está dizendo aqui que na vida adulta eu me identifico 100% com sinais de TDA. Porém, na infância não tive qualquer problema de comportamento ou de aprendizado. Posso ter TDA sem ter me manifestado na infância? Eu não sei, assim, o que você está chamando, Kitty, de manifestação, porque o que acontece? Você pode ter um TDA, sim, não necessariamente não se manifestou no sentido de ter dificuldades escolares, porque você, às vezes, estudava mais, fazia... Eu tenho muitos pacientes, Isadora, adultos, que eles falavam, não, mas eu não tive dificuldade escolar. Mas dificuldade escolar não é sinal de que você teve ou você não teve. Aí vai ver... Não, eu sempre estudei muito mais tempo do que meus colegas para poder dar conta de assimilar. Já é um sinal de alguma coisa. Com certeza. Já é um sinal. Ok, meu colega precisava de 1 hora, eu precisava de 3, 4. Opa! Eu achava que eu era burra. Já escutei isso dentro de consultório. Renata, eu sempre me achei burra, porque eu precisava fazer sempre 3 vezes mais do que os outros faziam. Opa! Ela está dizendo já alguma coisa. Então, às vezes, não tem uma dificuldade escolar, no sentido, porque ela usava outras estratégias que compensavam, aprendeu estratégias que resolviam e compensavam. Então, isso nem sempre é totalmente identificado, né? Não sei se você quer complementar aqui. Eu concordo com você, eu acho que nem sempre é identificável. Eu acho muito comum, já vi isso muito no consultório, a pessoa saber que tem um mal-estar, mas ela não conseguiu dar um nome para isso, né? Pode ser o caso, talvez essa pessoa passou a infância com algumas dificuldades, mas não deu a devida importância para isso, não falou sobre isso, então isso não chegou nem na consciência dela, né? Do tipo, esses exemplos que você está dando, né? Às vezes ela estudava mais, mas nunca tinha parado para pensar que isso poderia ser um indício de dificuldade de atenção e função executiva. Mas tem um fator, Renata, que eu acho importante, assim. O humor, ele impacta diretamente na nossa atenção e nas nossas funções executivas. A gente sabe que o início da vida adulta, geralmente, né, as questões psiquiátricas, emocionais, ficam mais evidentes, né? Os transtornos, né, de personalidade, os transtornos de humor, não estou falando que é o caso, né, dessa pessoa, eles ficam mais evidentes e isso afeta a nossa atenção, né? Então, eu acho que a gente também tem que pensar em outras hipóteses, vamos dizer assim. Pensar de cara só no déficit de atenção, eu acho que é um raciocínio simplório, né? A gente tem que tentar abrir o leque e ver outras possibilidades, até o contexto que a pessoa está vivendo, né? Eu acho que ele tem que avaliar isso tudo. Eu estou só escrevendo aqui, porque o pessoal perguntou qual que é o nome do programa. Aí eu estou escrevendo do Piafex e do Pense, que você vai falar também, né? Então, eu estou até com eles aqui. Ó, esse aqui é o Piafex, tá? Ele foi escrito pela Natália Martins e pela Alessandra Gottuso Seabra, que são 2 autoras referências
dentro da neuropsicologia no Brasil. Ele é um programa que estimula, né, as funções executivas em crianças de 5 e 6 anos, e ele é adaptado para o contexto escolar especificamente, embora os profissionais da área clínica também possam adaptar ele na prática clínica, né? O manual nos fala isso. E a gente tem aqui o PENSE, que é um programa de estimulação, né, neuropsicológica de função executiva, que é destinado para crianças do ensino fundamental 1, com o objetivo de aumentar a autonomia delas nos estudos, utilizando estratégias, né, de reabilitação neuropsicológica, de estimulação de função executiva. São programas muito bons, né? Eu acho que se o governo realmente fazer valer a pena, fazer valer, né? Fazer valer essa lei, a gente tem muito material para trabalhar nas escolas especificamente e capacitar os professores. Aqui, o Paulo Henrique está falando. Um aluno uma vez me perguntou o que ele poderia fazer, pois ele aprendia somente lendo em voz alta. Mas nas avaliações não é possível. Tem ligação com essa questão? Tem ligação com o que eu falei anteriormente? Tem sim. Mas é isso que a gente está colocando aqui. Ele pode aprender a reverberar isso na cabeça. Né? Ele pode aprender a fazer isso mentalmente, sem precisar, às vezes, falar em voz alta, fazer isso em forma de pensamento. E isso pode ser ensinado. E os professores até podem dar essa recomendação: olha, faz isso, sublinha. Usa um marca-texto para sublinhar o exceto, usa um marca-texto para sublinhar o não, usa para poder ajudar os jovens. Uma coisa que acontecia muito comigo, sabe o que era? Às vezes a página de trás pulava a página. Isso aconteceu comigo, de pular a página, menos frequente, mas já aconteceu algumas vezes, de pular a página. Então, olhar a página de trás foi para outra página. Então, essas questões, gente, isso tudo pode ser treinado. Os alunos podem aprender estratégias para poder melhorar. Isadora, uma coisa que eu conto muito é o seguinte, que teve uma coisa muito interessante que aconteceu comigo no meu mestrado. E quando eu estava fazendo o meu mestrado, uma vez eu cheguei para o meu colega que trabalha comigo, o Alan, falei: eu tô doidinha, tô piradinha, não tô normal. Eu tô escrevendo 3 capítulos ao mesmo tempo e eu não consigo terminar nada. Minha fala era: eu não consigo terminar nada. Aí ele começou a rir, olhou para mim e falou: desde quando? Nossa, que novidade, você fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. E começou a rir. Claro que ele falou: que novidade, você fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Eu falei: uai, sempre fiz. E sempre terminei. Aí eu falei: peraí. Isso, aí o que eu observei? Olha que interessante, uma coisa que eu observei comigo. Quando eu entedio com alguma rapidez, dependendo do assunto que eu estou estudando. Então, eu consigo escrever um capítulo, começando, estou lá naquele capítulo, entediei daquele assunto, mas eu consigo modificar para outro estudo, para outro capítulo. E consigo continuar trabalhando com outro capítulo. Aí eu paro aquele outro, consigo ir para um terceiro. Então, eu consigo fazer essa variação. Com isso, no dia seguinte, eu tenho que voltar nos 3 de novo. A minha memória está sendo reforçada. Sim, sim. Então, eu criei essa estratégia para implementar minha memória operacional sem observar. Porque eu volto nas 3 coisas de novo. Então, eu estudo 3 coisas. Aí, depois, no outro dia, eu estudo 3 de novo. Depois, no outro dia, eu estudo 3 de novo. E eu vou reforçando o aprendizado. Então, o que eu percebi é que essa era uma estratégia de reforçar o meu aprendizado. Uma estratégia automática que eu criei e funciona. Na verdade, Renata, existe a curva de Ebbinghaus do esquecimento natural, né? Isso é comprovado cientificamente, né? Que nos primeiros 20 minutos, depois que a gente tem contato ali com o conteúdo que a gente aprendeu, que a gente estudou, que a gente teve contato, a gente perde 80% do que a gente teve contato, né? Então, o ideal é que depois de 20 minutos a gente tenha acesso a esse conhecimento de alguma forma, por uma revisão breve, fazendo esse resgate da informação, né? E depois por alguns outros tempos espaçados, do tipo 1 dia, né? Depois 3 dias, depois 1 semana, né? Então, para driblar esse esquecimento natural que nós temos.
Então, você utilizou a estratégia sem saber da parte teórica, mas ela existe. Pois é, não, eu sempre soube, de uma certa forma, que se você reforça depois, né, se você ficar ali só lendo um dia inteiro, só aquele assunto, e daqui a pouco você nunca mais pegou nisso, você não vai ter o mesmo tipo de memória, você não vai aprender tanto quanto se você for fazendo isso. Mas eu nunca tinha percebido que isso era estratégia. Uhum, uhum, Eu percebi que era uma estratégia depois, quando isso aconteceu. uhum, E às vezes os pais viram para os filhos e falam: não, você tem que terminar. Não vai numa coisa, enquanto você não terminar, você não para enquanto você não terminar. E às vezes eu uhum. falo para os pais: nem sempre. Ele pode terminar no dia seguinte, pode ir para outra coisa, que talvez ele não vá ter o mesmo rendimento se ele ficar reforçando aquilo ali muito tempo, né? Aquele exercíciozinho cogmédico, que é aquele treinamento de memória operacional, ele tem uma coisa muito interessante. Quando o aluno começa a errar muito, ele trava. Uhum. O programa trava para você levantar, tomar uma água, fazer outra coisa. Estafa mental. Estafa mental, e depois você voltar. Só que Uhum. eu, por exemplo, eu tenho uma estafa mental com um assunto. Mas se eu mudar de assunto, eu não tenho estafa mental, não. Uhum. A gente precisa oferecer novidades para o cérebro, né? Não Porque é? realmente a estafa mental acontece. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu, por exemplo, eu tenho a estafa mental, só que eu mudo de estratégia. E no dia Uhum. seguinte eu volto naquilo. Eu não posso é deixar de voltar. Uhum. Porque a gente não pode, não fez aquilo naquele dia, esqueci, não fiz nunca mais. Não. Eu sei que eu ainda não terminei, então eu tenho que voltar naquilo ali, porque eu ainda não terminei. Então eu vejo que muitas vezes eu fico com coisas a fazer por um certo tempo, mais do que a maioria das pessoas, mas na hora que eu concluo 10 coisas ao mesmo tempo. Uhum. Porque eu tenho essa tendência Estratégia. a fazer isso. E isso não me prejudica. Uhum. Então, Eu acho que o impacto funcional é um indicador se a gente está indo para o lado certo ou não. Eu acho que não tem regra. Cada pessoa funciona de um exato. jeito, né? E a gente tem que estar de olho no impacto funcional para ver se aquela estratégia está sendo eficaz ou não. Exato. Olha só. Agora, uma coisa que a gente vê aqui, né? Como é que os professores, então, poderiam atuar? A gente já falou algumas coisas aqui, ensinar os alunos, por exemplo, a repetir mentalmente, a sinalizar algumas coisas, né? Que mais? Que mais que a gente pode dar para os professores como ferramentas de intervenção dentro de sala de aula? Porque não adianta o professor também achar que o menino tem isso e isso não tem nada a ver comigo, os outros profissionais é que tem que tratar, que é um pouco do que você falou. A gente tem que ter professor, escola, pais, profissionais, todo mundo interagindo e conversando e criando estratégias juntos para o que é que a gente vai fazer. Então, um profissional ensinou uma estratégia para a criança e está fazendo isso com a criança, pode conversar com o professor e falar: olha, faz isso também, Uhum. vai nessa linha aqui também, pode fazer isso, pode e deve. Eu acho que é importante, porque o professor não tem todos os recursos, porque ele não é um profissional Uhum. psicólogo, mas ele pode aprender algumas coisas para poder ajudar esse aluno, né? Então, vamos Uhum. lá, vamos dar algumas dicas aqui. Tá. Renata, eu acho que a gente tem que considerar a idade, porque cada idade a estratégia vai ser diferente, embora função executiva seja a mesma coisa para todo mundo, né? Uhum. Mas, por exemplo, se a gente pensar na educação infantil, né? O que o professor pode fazer? No programa Piafex, eles têm aí uma estratégia de trabalhar a autorregulação emocional e a heterorregulação emocional. E aí, o Piafex fala o seguinte: olha, para você conseguir regular e controlar suas próprias emoções, você precisa fazer um julgamento do outro. Um julgamento não no sentido de falar se está certo ou se está errado, mas de analisar a situação. Porque à medida que você vê uma pessoa fazendo uma determinada coisa, de fora você consegue enxergar melhor aquele comportamento dela, se está sendo adequado, se está sendo funcional. E a partir do momento que você verbaliza isso para ela,
você consegue regular e controlar melhor o seu comportamento. Então, isso é autorregulação e heterorregulação. Então, no programa Piafex, eles colocam atividades para serem feitas em duplas, e essas duplas têm que atingir um objetivo. E aí, a criança tem que regular o comportamento uma da outra, né? A autofala, que é o que a gente falou, né? Que é estimular a pessoa a verbalizar o que ela está pensando e o que ela vai fazer com isso, né? Outra estratégia, fazer uso de mediadores. Teve uma pessoa aí que falou de um aluno que precisa ler em voz alta, né? Então, por exemplo, muitas vezes, para a gente excluir um mediador para que a criança tenha um bom funcionamento atencional, a gente precisa dele até um determinado momento para depois ficar livre dele. Então, por exemplo, uma criança que tem muita dificuldade de ficar escutando o que a outra pessoa está falando. O que a gente pode fazer com essa situação? A gente dá um mediador para ela, uma orelhinha, e aí o professor vai falar assim, olha, eu vou contar uma história. Enquanto eu estiver contando a história, você vai estar segurando a orelhinha. Porque você está escutando, você precisa escutar agora. Isso é trabalhar controle inibitório, autorregulação, né? E quando ela está com essa orelhinha, esse mediador, ela tem mais chances de fazer esse comportamento do que quando ela não tem nada. Até chegar num ponto que ela não vai precisar dessa orelhinha mais, ela vai conseguir escutar, né? E para trabalhar com jogos, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, memória de trabalho, crianças pré-escolar, o ideal são brincadeiras motoras, do tipo brincar de estátua, brincar de morto-vivo, brincadeiras para ajudar a organizar o pensamento. Porque o que acontece? A criança que tem dificuldade de memória operacional, e até o adulto, né? Às vezes vai contar alguma coisa e tem dificuldade de contar com início, meio e fim. E aí a gente tem que ficar fazendo sondagens específicas para tentar entender melhor o que a pessoa está querendo dizer. O que a gente faz com crianças? A gente dá ali cenários para ela organizar em sequência lógica e verbalizar, né? Então, são tarefas que a gente pode fazer. Tarefas de manejo do tempo, fazer com tarefas com calendário, com datas comemorativas, né? Tarefas para estimular a criança a ter um prazer a longo prazo, receber algo que ela queira a longo prazo. Então, o professor fala, gente, se a gente brincar aqui 20 minutos, se a gente arrumar a sala aqui em 20 minutos, a gente vai ficar mais 20 minutos brincando na sexta-feira no parquinho. Vamos arrumar rápido? Isso aqui eu acho que eu vou só te interromper aqui, porque eu acho que essa questão aqui de aguardar recompensa, eu acho que isso é tão importante. Tem até aquela pesquisa, né, que foi feita com os marshmallows, que pegava as crianças, que falava com a criança assim, olha, se você... Vou te deixar com um marshmallow aqui, se na hora que eu voltar para dentro da sala, se ainda tiver com esse marshmallow aqui, eu te dou um segundo marshmallow. E teve algumas que comeram marshmallow. Então, eles não ganharam o segundo. Aqueles que não comeram ganharam o segundo. Mais tarde, eles foram ver essas crianças, né, na vida adulta. Aquelas crianças que não tinham comido marshmallow, é até bonitinho. Você já viu os vídeos das crianças? Tem uma que a menininha faz assim, ó, com a mãozinha, e ela olha para o outro lado para não olhar para o marshmallow. É muito engraçado, né? Assim, eu nem vou olhar para isso. É muito bonitinho o vídeo. Mas, assim, isso é da década de 70 ou 60, não sei, esse experimento. Mas isso é muito interessante, porque mais tarde, aquelas crianças que eram mais bem-sucedidas, assim, que conseguiam atingir mais metas, objetivos, eram mais organizadas, eram aquelas que tinham guardado a recompensa. Então, ensinar a guardar a recompensa, eu acho que isso é muito importante. E você falou uma coisa aí que me fez achar engraçado, né? Que você falou das histórias, né? A história tem um início, um meio e um fim. Eu, desde pequenininha, minha mãe contava que eu gostava de contar histórias. E é interessante, assim, que eles me gravavam contando história e tal. E eu depois, na faculdade, eu lembro quando eu estava conversando, alguém interrompia, entrava num outro assunto. Se eu não terminei meu raciocínio, eu voltava no assunto. Aí uma amiga minha falava, eu acho incrível você sempre termina os assuntos.
Foi uma estratégia que eu fui criando para não deixar as coisas incompletas, porque para mim funcionava mais organizando início, meio e fim. Início, meio e fim. Início, meio e fim. E fiquei tão bem treinada que as pessoas chamavam até atenção, pelo contrário. Eu acho tão engraçado, porque você não consegue não voltar naquele assunto. Não, eu tenho que terminar o que eu comecei. Uhum. Então, essa conclusão, eu criei essa estratégia contrária, né? Que é difícil, realmente, para as pessoas. Se você quiser desconcertar uma pessoa desatenta, é interromper ela, né? Porque aí ela esquece o que ela ia falar, esquece o que ela ia fazer, e ser reinserida na tarefa que ela estava fazendo pode ser muito mais desafiadora, ela pode levar um tempo maior, né? Do tipo, nossa, o que eu ia fazer, o que eu estava fazendo, o que eu vou fazer, né? Para mim poder engajar nessa tarefa novamente. Então, realmente, a interrupção é algo que a gente precisa pensar para a gente driblar, né, essas dificuldades. O que mais que você ia dizer? Então, a gente falou da tríade, né, do controle inibitório, da memória de trabalho, e ficou faltando falar da flexibilidade cognitiva, que tem a ver com essa questão da interrupção, né? Então, a flexibilidade cognitiva para muitos autores é também chamada de atenção alternada, que é aquela pessoa que tem dificuldade de alternar o foco da atenção dela em duas ou mais tarefas, sem perder tanto a eficácia, né? E tem a ver também com a capacidade de criatividade para lidar com problemas. Então, a criança, a pessoa que tem uma dificuldade de atenção alternada, ou flexibilidade cognitiva, ela pode ter uma dificuldade de pensar em várias formas de se resolver um problema, né? Ela tende a perseverar no erro dela, ao invés de pensar em outras estratégias, né? Uma certa rigidez de pensamento, dificuldade de interpretar metáforas, ironias, expressões de duplo sentido. Com as crianças é muito bom trabalhar isso. Gente, que tipo de manga pode ser o quê? Ah, manga pode ser manga de roupa e manga de fruta, né? Então, pensar essa flexibilidade aí de palavras com o mesmo nome, mas que têm significados diferentes, né? Então, geralmente são aquelas crianças que muitas vezes também pode não conseguir ver o lado do outro, sendo um pouco ingênua demais, acreditadinha demais, né? Não percebendo as ironias. Claro que não chega a ser o que acontece com um autista, né? Que tem uma dificuldade de teoria da mente real, de ler a mente do outro, né? Que é diferente aqui do déficit de atenção. Então, assim, eu acho que o professor, entendendo o que é função executiva e como ela se manifesta dentro da sala de aula, tanto para bom quanto para ruim, já é um avanço muito grande, no sentido do professor ter mais empatia, de compreender melhor como que essa criança está funcionando e como que ele pode ajudar ela. E o que eu acho, assim, muito interessante é que quando a gente começa a estudar atenção e função executiva, a primeira coisa que a gente faz é observar nós mesmos. E quando a gente faz isso, a gente consegue ter uma empatia maior, uma compreensão melhor, um comportamento mais assertivo, né? Então, eu acho que reabilitar outra pessoa, primeiro é reabilitar a si mesmo. Adorei isso. Primeiro é assim mesmo. Agora, gente, uma coisa que eu acho importante aqui, né? Eu acho que quando a gente fala dessas questões, é sempre bom a gente falar. Você falou muito, né? Quando a gente fala de controle inibitório, né, Isadora? A gente está falando também do controle emocional, né? A emoção tá ali tão assim que eu tenho que jogá-la para fora, né? A criança hiperativa, principalmente, ela tem muito isso, assim, eu já tenho que fazer, né? Então, assim, eu deixei muito professor irritado, porque a mão era assim, e quando não era assim, eu já vinha perguntando no meio da aula.
Então, assim, eu sei que eu já deixei muito professor irritado, viu, gente? Os professores que estão nos assistindo, quando vocês ficarem irritados com um aluno desse, vocês já podem saber que isso pode ser sinal de alguma coisa, né? Mas eu era assim, porque eu sempre fui curiosa. Então, essa parte eu tenho da curiosidade. Então, eu queria ver. E, às vezes, tinha questão do certificar para ver se eu aprendi direito. Então, também tem isso. Eu usava isso de estratégia também. Deixa eu me certificar, deixa eu ver se eu aprendi, deixa eu ver se é isso mesmo. Aí eu fazia a pergunta de uma outra forma. Aí alguns ficavam, mas eu acabei de falar isso, não é possível que eu vou ter que repetir, sabe? Assim, tinha um pouco disso. Mas, gente, às vezes a gente precisa. Infelizmente, de vez em quando a gente precisa daquilo. Não, é isso. Não, é porque às vezes a gente cria. Eu costumo cortar uns caminhos e fazer algumas compreensões que nem sempre é. Por isso que eu pergunto, porque nem sempre é. E eu já vi gente falar, não, não é bem assim, não. Vou te explicar, é desse outro jeito. Então, já aconteceu. Né? Então, assim, é ter um pouquinho mais de paciência com essa criança, com esse jovem, ensinar até como, olha, deixa a mão levantada, não interrompe, na hora que eu puder, eu te chamo para você poder falar. Então, que a impulsividade seja a mão, não precisa ser a fala, né? Então, Já é um começo. Já é um começo, né? Então, a gente já pode ir trabalhando em cima disso. E uma coisa que a gente estava, só para a gente já ir fechando, né? É falar ou não falar sobre o diagnóstico com a criança, falar ou não falar sobre o diagnóstico com o adolescente, né? Muita gente tem um certo preconceito, eu já falei um pouquinho sobre isso, sobre o diagnóstico, que entende o diagnóstico como rótulo, e aí, como é que é? Então, vamos falar sobre isso. Então, Renata, eu acho que é um assunto delicado, porque a gente realmente tem que tomar cuidado com estigmas, né? Mas eu acho que a criança, o adolescente ou o adulto, ele precisa saber por que ele está indo num neuropsicólogo. Ele precisa entender a pertinência do tratamento para ele se auto-observar do ponto de vista cognitivo, para ele se conhecer. A gente chama isso de metacognição, né? A gente ter consciência de como a gente funciona do ponto de vista cognitivo. E é esse conhecimento sobre as nossas dificuldades, essa autocrítica, esse insight, que vai fazer a gente se engajar no tratamento e a gente traçar estratégias para driblar as nossas dificuldades, de forma que a gente não tenha um impacto funcional muito grande. E eu percebo também que muitas vezes a criança ela tem dificuldade. A criança, o adolescente e o adulto, eles têm dificuldade, mas não é dado um nome. Ele não sabe expressar verbalmente essa dificuldade. Ele só sabe que ele tem um prejuízo na autonomia. Isso prejudica a autoestima, prejudica a autoconfiança, a qualidade de vida. Então, quando a gente dá um nome, a pessoa consegue separar melhor o que é dela e o que é do transtorno. Então, ela consegue lidar melhor com esse transtorno. Se a gente pegar a referência de reabilitação neuropsicológica mundial, que é a Barbara Wilson, né? Ela fala, o paciente sabendo do diagnóstico dele que ele vai se implicar no processo, né? Só que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente vai falar isso, vai comendo pelas beiradas, não precisa falar que é um transtorno, que é uma dificuldade de atenção, né? Porque, assim, eu acho que a realidade, às vezes, ela é difícil, a gente vai digerindo ela aos poucos mesmo, e tá tudo bem, né? Eu acho que esse tá tudo bem é que é a solução. Isso. Assim, uma coisa que eu costumo colocar, assim, quando as pessoas me perguntam, mas para você preferiria não ter nascido assim? Você sabe que eu acho que não? E você sabe que eu aprendi tantas estratégias do jeito que eu funciono, e eu acho que até o meu modelo é mais criativo, até porque eu consigo conectar coisas que às vezes a maioria das pessoas não conseguem. Eu consigo observar que eu faço associações de muitas coisas. Só que eu consigo organizar. E eu consigo transformar coisas complexas numa forma mais simples da coisa. Mas até eu fazer isso,
é difícil, porque eu preciso compreender e apreender aquilo ali profundamente. Aí, na hora que eu estou fazendo aquilo ali, eu faço as conexões todas. Então, assim, eu vejo, por exemplo, né, assim, quando eu criei o quadro de assertividade emocional, né, para poder explicar o tipo de pensamento, com o tipo de emoção, com o tipo de comportamento, e criei o comportamento de crescimento, né, assim, muita gente falou, nossa, mas isso é sensacional. Na realidade, o que que eu fiz? Eu organizei informações. Só que eu consegui organizar as informações de uma forma de colocá-las num quadro, de forma que elas ficassem visíveis e as pessoas, então é isso. Então eu consigo fazer esse tipo de organização e eu acho que o que me permite é esse meu pensamento difuso. Esse foco difuso que ele está aqui, mas ele de vez em quando está lá, olhando o que o outro lá está falando. E como eu sou curiosa e eu tenho curiosidade de aprender coisas diferentes, essas conexões de áreas diferentes eu faço com muita frequência. Porque eu me aprofundo num tema ali, e depois, às vezes o povo fala, mas como é que você sabe disso? Porque eu já li sobre isso, mas você já leu sobre isso, mas você não é psicóloga? Quando eu construí minha casa, perguntaram se eu era engenheira. Porque eu estava entendendo, eu pus os painéis fotovoltaicos, que é os que produzem energia elétrica. Eu pus depois, né? Eu não pus na época. Mas na época que eu construí, eu já sabia o nome. Eu já sabia o que era painel fotovoltaico, já tinha entendido sobre o assunto, já falava que era isso que eu queria pôr. Aí eu já tinha pesquisado um monte de coisa diferente, o povo achava que eu era engenheira quando eu ia para os lugares. Mas você é engenheira? Não, sou psicóloga. Como é que você sabe isso? Gente, eu tenho curiosidade. Eu fui lá ler sobre o negócio para poder entender como é que era, para ver se isso ia valer ou não ia valer a pena eu colocar isso na minha casa ou não, se compensava ou não. Fiz avaliação de custo-benefício. Então, aí você fala, mas como assim? Então, hoje eu falo que se você entender, tem um livro até bonitinho, que eu não sei se você conhece, que chama O Mito do TDAH Infantil. Você conhece esse livro? Não conheço. Eu acho esse livro bem interessante, porque o autor, ele desmistifica algumas coisas. Ele fala, em vez de você olhar para o seu filho, olhar o seu filho, é para pais, assim, como uma criança inquieta, vamos olhar ele como uma criança criativa. Em vez de você olhar para ele... Então, o que ele está tirando? Ele está tirando os rótulos. Ao invés de você olhar para o seu filho com esse rótulo, você vai olhar para ele dessa outra forma, porque você vai estimular ele com aquilo que ele tem, com o modelo dele, vai jogar ele para frente, vai fazer ele funcionar melhor, vai criar estratégias positivas para ele. Então, eu acho que isso é tão importante, a gente está... sabe, desmistificando assim um pouco os conceitos em cima da coisa, assim, nossa, isso é um problema, porque as pessoas têm medo, e os pais têm medo muitas vezes quando tem um diagnóstico desse. É normal que eles tenham, né? Porque eles não conhecem, eles não sabem o que aquilo é normal. Agora, é interessante que eu, falando de mim, por exemplo, eu e meu irmão caçula, né, a família inteira sempre falava, porque os dois são hiperativos. Todo mundo sempre chamou a gente de hiperativo. Hiperativo era característica. Não era nem negativo nem positivo. Era característica. Sim. Não era classificado como problemática, difícil, estranho. Nunca foi. Era hiperativa. Ela tem uma atividade maior. Ela fala... Às vezes o povo achava graça, achava engraçado, ria, no sentido de até incentivar, dizer, olha, você faz muita coisa, eu tinha aquela coisa. A Renata está sempre inventando moda, sempre inventando coisa para fazer. Mas eu acho que a gente tem que ficar de olho no impacto funcional. O que está te incomodando? O que está tirando a sua autonomia, que está te incomodando? É isso? Então vamos trabalhar, né? Porque, às vezes, a cognição se confunde um pouco com personalidade, né? Sim. Então, são características que a gente tem, né? E são características, não são boas nem ruins, são características, né? E eu acho que se a gente quer mudar, é só olhar para o impacto funcional. E eu acho que isso que você falou do impacto funcional é importantíssimo, porque, por exemplo, né, se eu ali, Renata, eu começo a fazer várias coisas, invento moda com muitas coisas e não termino nada, o impacto funcional é péssimo. A questão é que eu aprendi a finalizar tarefas. Mas se eu diria, Renata, que você tem uma memória operacional muito boa.
Você pode ter uma dificuldade de controle inibitório, mas sua memória operacional é muito boa. Não é, meu amor. Assim, ela é péssima. Assim, celular eu nunca sei onde é que eu pus. Chave eu tive que criar estratégia para lugar para colocar. Às vezes eu entro com chave na mão. Se eu tô com mais coisa na mão, sabe aquela coisa do TDAH que tem coisa na mão e que não consegue largar para pegar outra coisa? Eu tenho isso. Entendi. Eu tenho isso. Eu não largo aquilo ali e vou tentando pegar com aquilo na mão. Eu sou daquela que eu fico como é que fala? Guarda-chuva, aqui, a memória operacional, lembro dos nomes. Guarda-chuva aberto dentro do supermercado. Já fiz isso algumas vezes. Entro com guarda-chuva, põe guarda-chuva. Entendeu? Então, isso eu faço. Uhum. Essa memória, mas eu aprendi a criar estratégias para diminuir essas arestas. Então, cognitivamente, no meu ambiente de trabalho, eu tenho muitas estratégias para o trabalho. Mas para as outras coisas, algumas coisas assim, por exemplo, a chave, eu às vezes esquecia de ligar o alarme do carro, e era com frequência, deixava o carro aberto, com a janela aberta e tal. Aí eu percebi que isso tinha relação, sabe com o quê? Com quando eu chegava num determinado lugar e eu saía com os braços carregados, com muita coisa nas mãos. Aí, essa outra função, ela ficava esquecida. Aí eu saquei que era isso. Aí é coisa demais no braço. Então, quando eu tô com muita coisa, carregando muita coisa, aí eu confirmo se eu liguei mesmo ou não. Às vezes eu já liguei, às vezes não. Então, eu já criei algumas observações em que situações que as coisas acontecem para minimizar esses ocorridos. Mas isso acontece muito comigo. Né? Agora, hoje em dia, menos, porque eu já criei essas habilidades. Então, o que é isso tudo? Eu vou criando uma coisa nova, vou observando, que é a tal da metacognição que você está falando. Eu já observei que a minha memória fica prejudicada quando eu estou carregando muita coisa na mão. Então, nesse dia, eu presto mais atenção. Aí eu já estou tendo uma metacognição ali, percebendo como que é que a minha memória funciona e fazendo para poder corrigir, né? Então, é isso, assim. Mas tenho muitas, assim, celular, meu marido falou que eu vou ter que andar com ele grudado no pescoço. Minha mãe pôs uma cordinha no dela. Agora, eu acho que eu vou ter que pôr uma cordinha no meu também para andar no pescoço. Porque eu vivo procurando celular pela casa, eu nunca sei onde eu coloquei. E o pior é que eu ponho no silencioso, depois eu não acho, porque não dá nem para tocar para saber onde eu deixei ele pela última vez. Porque você sai carregando, larga no primeiro lugar para pegar outra coisa. Onde que eu larguei? O que eu fui pegar? Que eu larguei ele para pegar. O que eu estava pegando? É uma luta. Mas tem a sobrecarga aí também, né, Renata? Sobrecarga de tarefas, sobrecarga de ideias, tem uma sobrecarga na memória operacional, né? Tem. A minha sobrecarga é grande. É grande. O controle inibitório não deixa. Sempre tem que ter muito. Não deixa. Não deixa. E é muita atividade, viu? E faço muitas, mas eu termino. É o que eu falo com as pessoas. Falo, o que eu acho que foi a grande diferença para mim, que muitas coisas eu deixei inacabada quando jovem. Hoje não, eu termino. Eu posso levar mais tempo, mas eu fecho. Então, mas eu levo às vezes mais tempo do que a maioria das pessoas, entendeu? Então, assim, mas eu termino as tarefas que eu me coloco. E não precisa só ser só a tarefa que alguém me colocou, não, porque tem isso. Eu consigo me colocar a tarefa e consigo cumprir, porque são metas minhas e objetivos meus. Mas eu tenho que pôr data, tenho que criar estratégias para funcionar. Bem, Isadora, eu acho que nosso tempo aqui já deve ter acabado. Eu estou sem relógio, né? Hoje eu estou sem meu computador aqui para ver, nem sei como é que tá, já deve estar acabando aqui. Mas eu queria que você deixasse aí
né, finalizasse uma observação que você acha importante, que a gente não falou, que você acha que é legal a gente falar sobre isso, para os professores, porque eu acho que para os professores não é fácil essa questão e a gente não está colocando nas mãos deles as responsabilidades totais, não, gente, porque eu acho que aqui não é só o pai, não é só a mãe, não é só o professor, não é só o profissional, não é só a escola, não é só a criança, é todo mundo junto, misturado. Então, a gente tem que ter esse contato, essa conexão e entender que todo mundo tem um pouco de responsabilidade em cima desse trabalho. E eu acho que é importante a gente reforçar isso, né? Mas o que você gostaria de deixar? Qual que é a mensagem que fica? Eu acho que a gente pode finalizar, Renata, essa live falando justamente dessa tríade: escola, família e nós profissionais, né? O contexto clínico, porque nós sozinhos não conseguimos fazer nada, a gente precisa da implicação dos pais no processo e a gente precisa também da escola como parceira. Da mesma forma, a escola não é responsável sozinha pela criança, precisa da implicação dos pais e nossa, né? Um conselho assim que eu sempre dou para os pais é sempre jogar limpo com a escola, falar tudo o que está acontecendo, quais profissionais estão acompanhando, se comportam dentro de casa, né? E como que é na escola, porque se essa comunicação flui, o tratamento flui, né? E a aliança da escola com nós profissionais também, né? Porque a escola vai passar indicadores para a gente de como a criança está se desenvolvendo e a gente vai passar algumas estratégias para a escola, né? Eu E acho que isso é um muito detalhe, importante. um detalhe assim que é muito comum no consultório. Às vezes eu tenho a sensação de que os pais chegam com a criança e falam: pronto, resolve aí, estou lavando as minhas mãos. Isso não funciona. Isso não funciona. É uma comunidade terapêutica entre nós, a escola e a família. Então, os pais precisam ser submetidos à psicoeducação, os pais precisam pensar na dinâmica familiar, porque muitas vezes a dinâmica familiar pode ser um facilitador ou uma barreira para o tratamento. Isso é real, né? E se a família não replica as nossas orientações, de nada adianta a gente trabalhar aqui no consultório. Eu acho que é bem importante isso que você colocou, porque são todos responsáveis, né? Então, assim, e eu falo isso assim, não é só para o TDAH, não, gente. Os pais, quando é criança e adolescente, influencia muito a forma como os pais funcionam, influencia diretamente na criança, porque a criança está dando um retorno ao que ela está recebendo de alguma forma. E pode ser um reforço, ela pode estar tendo um reforço negativo, com os pais querendo ajudar, querendo fazer o melhor, eles podem estar dando um reforço de um comportamento negativo sem querer. Então, é importante que a gente faça junto, porque se a gente não fizer junto, a gente vai lá. Eu tive um paciente uma vez que o pai falava assim: a sensação que eu tenho é que ele vem para terapia, você limpa o porco, você lava o porco. Aí o porco volta para o chiqueiro, ele volta na semana seguinte todo sujo, você lava o porco de novo, ele volta para o chiqueiro de novo. Isso foi um pai que falou isso comigo. Eu falei: você tem razão. Não vai adiantar eu ficar dando banho no porco o tempo todo se a gente vai colocar o porco no chiqueiro de novo. Então, assim, se vocês não me ajudarem, o meu trabalho fica mais difícil, realmente. Então, e isso faz sentido, né? Assim, não é uma fala. Eu achei muito bacana desse pai dele perceber isso. Falar: olha, eu tô vendo aqui que você lava o porco, a gente joga o porco no chiqueiro. Então, e é isso, tem que ser junto. Todo mundo está ali, a gente lava o porco, os outros mantêm o porco limpo, né? O ambiente limpo para o porco continuar limpo. Então, é tudo junto para dar certo o tratamento. Tem que ser colaborativo, não pode ser unilateral, não pode ser só de um lado.
Porque nós vamos ter dificuldades, vai ter se todos os lados, os pais também, a mãe tem uma visão, o pai tem uma outra visão, um faz de um jeito, o outro faz o contrário, nós vamos ter problemas também, às vezes até dentro do casal. Muitas vezes a gente vai precisar trabalhar até o casal para poder ajudar a criança. Com certeza. Em muitos casos eu já tive que fazer abordagem com o casal para ajudar ou a criança ou o adolescente, às vezes, mais até fazer às vezes a intervenção com o casal para eles saberem como que eles vão intervir. E às vezes a intervenção foi mais importante do que o trabalho com o próprio adolescente ou jovem. Sim, sim. Deu um resultado muito mais interessante no final. Muitas vezes a criança está no meio de um fogo cruzado e a atenção dela não está funcionando bem, não por causa de um déficit de atenção, né? Mas por uma coisa muito mais familiar e emocional, né? Eu acho que é isso aí. Gente, ó, eu quero te agradecer demais, Isadora. Foi um prazer estar aqui com você. Acho que brilhantou as pessoas entenderem um pouquinho, né? Você deu várias dicas. Eu acho que aí agora muita gente vai ter curiosidade de ir lá olhar o PIAFEX, o Pense, vão lá pesquisar, eu acho que é importante. O CogMed também, a gente tem um treinamento de memória operacional lá no consultório mesmo, a gente tem o CogMed, que é da Pearson, que é um treinamento de memória operacional que é muito interessante também, que vale a pena para trabalhar a memória operacional, que é uma das 3 funções executivas, né? Outro trabalho terapêutico mesmo, também ajuda muito na flexibilidade cognitiva, ajuda muito, né, no controle inibitório, nessas questões todas, mas a gente tem que também saber, gente, que nem tudo é assim, isso é importante, eu não queria terminar essa live sem falar isso. Que muitas vezes as escolas encaminham as crianças para mim como, tem TDAH, vai para terapia. Eu acho que, em primeiro lugar, vai para o neuropsicólogo. Antes de ir para o terapeuta, vai para o neuropsicólogo primeiro. Aí, faz as avaliações ali. Às vezes, uma intervenção do TO, ou às vezes até o mesmo treinamento ali com o neuropsicólogo ali naquele momento, aquilo ali, às vezes, não vai nem precisar do processo terapêutico, às vezes, num segundo momento. Né? Então, assim, ele não precisa de ter tudo ao mesmo tempo. Às vezes, fica todo mundo querendo atirar para todos os lados, então manda para o neuropsicólogo, para o psicólogo, manda para o médico, manda para o TO, aí manda para um fisioterapeuta, fica o menino com aquele tanto de atividades, exausto. Então, eu acho que às vezes isso gera um estresse muito grande nas crianças e a gente tem que refletir caso a caso, claro, né? Em alguns casos, a criança que está sendo mais agressiva com os colegas e outras coisas, eu vou trabalhar com ela dentro de consultório. Mas dependendo do caso, o menino não está tendo grandes perdas, o treinamento ali neurocognitivo ali naquele momento, né? Aquele treinamento com o neuropsicólogo ali, ou um treinamento de memória operacional, dependendo da situação, qual que é o tipo de treinamento, vai ser às vezes mais importante num primeiro momento, né, um treinamento cognitivo, do que uma terapia. Às vezes a terapia vai ser bacana no segundo ou no terceiro momento. Então a gente tem que saber avaliar caso a caso e não criar uma realidade única. Tem que ser assim, tem que estar com todos esses profissionais ao mesmo tempo. Às vezes nós vamos estressar a criança desnecessariamente. Eu acho que vai para o neuropsicólogo primeiro, ele faz a avaliação, e aí ele vai ajudando, inclusive, a encaminhar de acordo com a necessidade. Se achar necessário, vai para terapia, aí vem para TCC, vem fazer tratamento com a gente. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado. Eu tenho muito cuidado com isso, porque eu vejo que às vezes as escolas se adiantam. Então vai para outra psicóloga, essa psicóloga não quer tratar. Não, não é isso. É que eu acho que tem outro tratamento ali. Eu vejo a criança, na hora que eu vi a criança, eu falei, gente, eu aqui agora vou perder tempo aqui. E eu acho, Renata, que as nossas intervenções, elas devem ser pautadas em evidências, né? Claro. Muitas vezes a gente precisa de uma avaliação para saber que rumo tomar. E não Por isso perder que eu tempo. estou dizendo, vai primeiro para o neuropsicólogo para poder fazer essa avaliação primeiro, para ele poder fazer o encaminhamento. Vamos fazer o quê? Um treinamento? Nós vamos fazer terapia? Nós vamos fazer o treinamento terapia? Vamos fazer um TO? Eu tenho uma experiência muito bacana com os TOs, assim,
Porque quando dá uma organização física para a criança aprende a respirar direito, aprende a ter uma postura mais reta, aprende a se organizar fisicamente, ela organiza mentalmente também. Com certeza. A pinça, né? A questão sensorial. Sensorial. Então, às vezes, um trabalho de. Eu vejo muito interessante as crianças que vão para o karatê, judô, jiu-jitsu. Como que eles se organizam internamente depois de um. Eu mesma eu era bailarina, eu fui para o balé. O balé ajuda você a ter disciplina, a ter postura. Então, isso tudo eu acho que me ajudou a me organizar. O balé me ajudou muito. Então, a fazer essa organização que eu precisava ter. Então, eu acho que tudo isso é relevante. A gente tem que levar isso tudo em consideração. Tem que ouvir os profissionais, né? Não vamos ter verdades completas. Olha, tem que ser assim, só pode se for desse jeito, ou com ele, tem que ser dessa ordem. Ele precisa de terapia. Não, se eu estou mandando terapia, é porque precisa de terapia. Às vezes o profissional vai avaliar que tem uma outra coisa que é mais importante ali naquele momento, e se ele ficar indo em várias coisas, essa criança vai estressar e nós vamos ter mais dificuldade de trabalhar com ela. Então, a gente tem que avaliar custo e benefício. Né? Eu acho que isso é importante, a gente ver isso, assim. Existe uma ansiedade em tratar a criança, né? Todo mundo quer que a criança fique boa logo. Então, a gente também tem que tratar a nossa ansiedade de tratar ela, de saber que às vezes tem uma ordem para poder a gente ganhar mais. Sim. Né? Quero te agradecer muito. Foi um prazer ter você aqui com a gente, tá? Obrigada Renata. Fiquei muito feliz pelo convite. Né? Espero que os professores gostem. Gente, eu vou deixar a live gravada e depois vou pôr lá no YouTube. Então, se vocês quiserem mandar alguém depois assistir, pode mandar, vai ficar gravado, vai ficar no YouTube, tá bom? Obrigada a todo mundo. Obrigada, Isadora. Obrigada. Boa noite. Beijo.